não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Apoie nosso canal, se inscreva no Submente e ajude a gente a chegar a 120 mil inscritos para fazermos o sorteio das 3 canecas em comemoração aos 120 mil inscritos. Se inscreva também no canal do professor Olavo de Carvalho e continue com o apoio ao nosso presidente. Agora mais do que nunca precisaremos apoiá-lo. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo. Deus, pátria, família e liberdade. Uma pergunta, né? Que é a moral cristã, judaico-cristã nos dias de hoje. Doutor Fernando Lobo dessa. Bom, quando Tocqueville disse que o segredo do sucesso americano era exatamente a articulação que eles tinham feito entre a economia liberal e a moral judaico-cristã, ele disse uma coisa de uma importância extraordinária. Você não pode esquecer que a moral judaico-cristã, ela surge, vamos dizer, em sociedades muito mais simples do que a nossa. Tá certo? Você tem uma homogeneidade cultural muito maior, tá certo? E não se esqueça que quando Moisés desceu do Alto Sinai com os 10 mandamentos, quantas pessoas tinham lá embaixo esperando ele? 40 mil. 40 mil é uma pequeniníssima cidade do interior. Não é isso? Bom, e se Moisés, você vai levar os 10 mandamentos aqui para, sei lá, para a China, 2 bilhões de pessoas. Moisés voltava correndo para o Alto Sinai e falou, não vou descer lá não, pô. Eu não sou trouxa de querer mandar em toda essa gente ao mesmo tempo. Numa sociedade complexa dessa, que tem até o fenômeno que o cara chama de multiculturalismo, a homogeneidade moral é uma utopia completa. Então, o que é preciso fazer? É preciso fazer um arranjo sábio. O único país que tinha o segredo desse arranjo sábio era os americanos. Tinha, não tem mais. Se você diz, bom, nós vamos abolir a moral judaico-cristã e agora nós estamos, vamos dizer, ou vamos inventar outra, ou ficar sem nenhuma, vamos nos guiar pelas leis de mercado, vamos nos guiar pelos ideais socialistas, etc, etc. E você está muito louco. Essas coisas não se fazem assim. Primeiro, a pessoa não tem ideia do que seja uma religião. Acreditam que a religião é um negócio de fé. A religião é uma doutrina na qual você acredita sem ter razões para acreditar. Todo mundo acha que a religião é isso. Até quem acredita em religião, eu digo, nenhuma religião é isso. Entre o surgimento do cristianismo e a formulação da doutrina cristã passaram-se alguns séculos. O cristianismo não aparece uma forma de doutrina, aparece uma forma de uma série de acontecimentos com um impacto formidável, entendeu? Que só muito gradativamente, ao qual só muito gradativamente as pessoas dão uma expressão doutrinal. Ou você consegue imaginar, pelo menos vivenciar imaginativamente esses acontecimentos, para você, vamos dizer, conseguir de algum modo penetrar na atmosfera originária daquela religião, ou você nunca vai saber o que é a religião. Você explica o que é o judaísmo, é um conjunto de crenças? Digo, não, é a história real do povo judeu ao longo dos milênios, conservada na memória coletiva. Ou você consegue conceber isso, ou você nunca vai saber o que é judaísmo. Agora, todo mundo discute religião acreditando que é um formulário de crenças prontinho, no qual ou você acredita ou não acredita. Que estupidez é essa? As religiões são o único elemento criador de civilização. Não tem outro, não existiu, nem vai existir outro jamais. Se as pessoas acham que elas podem inventar uma civilização em laboratório, eu digo, elas vão produzir monstros. E ora, se você pensar, há 200 anos nós temos feito isso, nós temos inventado sociedades que são monstros. O que é a sociedade, a maravilhosa sociedade liberal da Revolução Francesa, né? Nós vamos libertar a humanidade da opressão. Daí assim, em 3 meses você mata mais gente do que a Inquisição Espanhola tinha matado em 4 séculos. E daí, não, isso aí está errado, nós temos que inventar outra. Não, fazer o socialista. Tá certo? Porque esses caras eram os burgueses vendidos. Chega o socialismo e mata 1000 vezes mais gente.
E daí aparece, não, o socialismo está errado, porque se fizeram o socialismo internacional, tem que ser o socialismo nacional. E o nazismo mata mais ainda. Mas quando é que vai parar esse negócio, porra? Essa história de achar que você pode inventar um mundo, isto tem que parar. Entendeu? Qualquer sujeito que dizer, eu tenho aqui a proposta do mundo melhor, eu já me escondo embaixo da cama. Tá entendendo? E os caras estão inventando, já inventaram o mundo da democracia francesa, o mundo do socialismo, do nacional-socialismo, etc. Agora estão com a nova ordem mundial. Se fosse possível, vamos dizer, lançar um programa, o meu programa é inteiramente negativo. Eu falo, olha, mundo melhor não, de jeito nenhum. Vamos tentar entender isso mais ou menos como está. E quanto menos você mexer. E nesse sentido, eu posso dizer, eu sou um conservador. Conservador, você tem medo de mexer nas coisas para não piorar. E em medicina você tem duas orientações, são a orientação radical e a orientação conservadora. Radical o que quer? Não, vamos operar lá, cortar esse negócio. Nem tem orientação conservadora. Espera aí, vamos ver direitinho. Bom, eu decididamente estou nessa. Por quê? Porque eu não tenho nenhum plano de mundo melhor e eu já vi todos os planos de mundo melhor, todos, sem exceção, sempre terminaram em genocídio. Então, se for para terminar com vamos dizer, um apelo, é isso, fujam do mundo melhor. Tá, obrigado. Temos a agradecer a aula do professor Olavo de Carvalho. Certamente todos sairemos com muito mais indagações do que respostas, que parece ter sido a provocação de Vossa Excelência. E sobre engenharia social tem um livro muito bom, que é o do Paul Johnson, Modern Times. No Modern Times, o Paul Johnson traça todo o século XX as várias experiências de engenharia social, que demonstrando tudo assim, todas as experiências sociais terminaram em genocídio e continuam terminando em genocídios, como o senhor bem colocou. Thanks a lot for your time. Well, thank you for inviting me. First, a definition. What is a conservative? Conservatives, as I understand them, are people who are aware of the fact that they've inherited something good. A social order, a political system, a culture, and a legal tradition, and they want to hold on to it. And that's what it means to be a conservative, wanting to conserve things. But they know they also have to make compromises to do that. But for them, the actual existing order is important. That's where you start from. Yeah, and the recognition that it's much easier to destroy things than to create them. Okay, so why are so many journalists of the left? Because it's much easier to be against things than for them. To be against things, you just have to point out their faults and then say, we want the alternative. You don't have to define the alternative. Whereas if you're actually defending existing things, you're in a much more difficult position. And journalists... que é a mentalidade revolucionária? A mentalidade revolucionária é aquele estado de espírito no qual o sujeito acredita que ele está habilitado a reformar a sociedade inteira, senão a própria natureza humana, por meio da ação política, que é um direito que ninguém deveria ter. Note bem, quer dizer que só a iniciativa espontânea da sociedade, que é uma iniciativa sempre variada e autocontraditória, que só se resolve pela somatória ao longo do tempo e de muito tempo, só a sociedade inteira é que pode gradativamente se reformar a si mesma, e jamais com a coerência de um plano que vem de cima, está sendo ditado pelos iluminados. Então, ora, a mentalidade revolucionária então acredita que ela tem o direito de reformar a sociedade inteira para estabelecer a justiça. Quer dizer, eles tomam o papel do Cristo, porque o cristianismo, falar no juízo final, mas o juízo final é uma coisa colocada depois do tempo, é fora do tempo, acima do tempo, na eternidade. O que os caras fazem? Eles colocam o juízo final para dentro da história, como se fosse um momento do tempo. E eles mesmo que conduzem então o juízo final. Eles são ao mesmo tempo o acusador, o juiz e carrasco, tá certo? Isso é mentalidade revolucionária. Não é preciso dizer que a mentalidade revolucionária é o pior flagelo que já se abateu sobre a espécie humana desde que ela existe. Por quê? Desde que esse pessoal teve meios de ação, foram eles que começaram o genocídio, inventaram o genocídio, e desde então o genocídio não parou. E agora nós já temos genocídio permanente, tá certo? Os revolucionários de qualquer espécie, note bem, não precisa ser necessariamente o comunista, quer dizer, a mentalidade revolucionária ela vem avançando ao longo do tempo, e você tem várias etapas aí, tá certo? O tipo do liberalismo ateu, o liberalismo do Sr. Richard Dawkins, por exemplo, não é das etapas do movimento revolucionário. Então, vamos dizer, liberal materialista,
comunista, socialista, positivista, anarquista, esta é a pior espécie de gente que já nasceu sobre a Terra, porque cada um deles se coloca na posição do Cristo Vingador, né, que vai mandar todos os maus para o inferno e instaurar o reino da justiça. Tá certo? Basta o sujeito pensar, pensou isso, ele já é criminoso automaticamente. O genocídio faz parte da essência da mentalidade revolucionária. Tá certo? E a mentalidade revolucionária, ela é o grande mal do mundo. Todos os males que aconteceram para a humanidade ao longo dos últimos 200 anos foram todos causados pela mentalidade revolucionária, pouco importando, variando naturalmente os seus pretextos e motivos. Às vezes é um motivo, vamos dizer, um pretexto socialista, às vezes é um pretexto nacionalista, às vezes é um pretexto racista, às vezes é um pretexto pseudocientífico, qualquer merda, entendeu? Então esses pretextos mudam, mas a estrutura da mentalidade revolucionária continua igual. Então, para esses camaradas, é normal destruir o edifício das leis, porque eles não aceitam viver sob lei. A lei, a única lei que existe são eles mesmos. Note bem que daquele negócio, Lenin e Marx nunca se preocuparam nem mesmo em dizer como é que seria o socialismo. Quer dizer, eles metem os outros numa revolução para chegar a um negócio onde nem eles mesmos precisam saber onde vai chegar. Quer dizer, existe um princípio, uma espécie de revelação divina que está atuando ali permanentemente na cabeça deles e que no momento devido, tá certo, lhes dirá o que será o socialismo. Então isso é uma paródia satânica do Evangelho, que não vos preocupeis com o que ides dizer, na hora o Espírito Santo vos inspirará. A Revolução Socialista também é assim, não vos preocupeis como será o socialismo, porque na hora H, primeiro vocês matam todo mundo, fazem uma ditadura do proletariado, ou qualquer outra porcaria parecida, e daí o Espírito Santo vos inspirará como será a merda do socialismo, está entendendo? Quer dizer, o espírito desse negócio é satânico até a base, é satânico, é psicótico, é sociopático, e, digo, tem que ser eliminado. O que se contrapõe a isso é a mentalidade conservadora. O que é mentalidade conservadora? Mentalidade conservadora é você acreditar que ninguém tem o direito, nenhum indivíduo ou grupo, tem o direito de reformar a sociedade inteira à sua imagem e semelhança. Tá certo? É preciso sempre respeitar, vamos dizer, a variedade das iniciativas e a ação do tempo. Tempo não é 10 anos ou 40 anos, tempo são séculos. Você vê que os países... Quais são os países que têm mais ordem, democracia, lei e justiça? São os que têm as leis mais antigas. Estados Unidos e Inglaterra, porra. Entendeu? E quando é que as pessoas vão aprender? Né? Que a lei não pode ser inventada, ela tem que ir gradativamente, tá entendendo? De pouquinho a pouquinho. Entendeu? Quando os camaradas fizeram a Constituição Americana, eles consolidaram ali já 200 anos de experiência, quer dizer, juntaram pensamento político, 200 anos não, muito antes, pensamento político que já vem desde Aristóteles e Platão, e eles foram com muita prudência e muita sabedoria, reunindo aquelas coisas. Eles não inventaram nada, que nem a Revolução Francesa, não inventaram uma sociedade da cabeça deles, realmente não foi assim, tá certo? E na Inglaterra, o processo legislativo é mais complexo ainda, tá certo? Aquilo depende do costume e aos poucos está se consolidando. Ou seja, ser um conservador é respeitar a ação do costume, a ação espontânea da sociedade. Tá certo? É recusar a autoridade aos que querem mandar na sociedade inteira. Ninguém pode mandar na sociedade inteira e ninguém pode reformar a humanidade, muito menos a natureza humana. Tá certo? Então, enquanto as pessoas não entenderem que o que está em jogo é isto, é a mentalidade revolucionária contra a mentalidade conservadora, todas as estratégias vão falhar. Não adianta você combater PT, não adianta nem mesmo você combater a esquerda. Porque tem muito filha da puta, tá certo, do lado liberal capitalista, porque ele é tão revolucionário. Temos aqui um e-mail do Jorge Marinone, que cita aqui um livro de João Roberto Martins Filho, A Educação dos Golpistas, Cultura Militar, Influência Francesa e o Golpe de 1964, publicado pela Universidade Federal de São Carlos. E neste livro o autor dá um esquema, um resumo das etapas do processo revolucionário. E então o Jorge me pergunta em qual dessas etapas estaríamos. Eu vou ler aqui o trecho do livro que dá as etapas e depois dou a resposta. Então diz aqui o autor, João Roberto Martins Filho, a primeira etapa seria da preparação cautelosa do terreno que se pretende conquistar, ou seja, a população. Nessa etapa, os militantes agem sem declarar seus objetivos. A segunda fase se expressa na constituição de uma rede de organizações subversivas controladas pelos militantes. Nesse estágio, formam-se bases que subvertem a capacidade de ação governamental. Surgem as manifestações, tumultos e atos de sabotagem.
A terceira etapa marca-se pela constituição de grupos armados que iniciam ações de maior escala destinadas a corroer os poderes constituídos. É a fase do terrorismo como principal método de ação. A penúltima etapa é a do estabelecimento de zonas liberadas ou bases de apoio, onde o exército regular não consegue mais entrar. O passo seguinte é a formação de um governo provisório que procura reconhecimento no exterior. Forma-se, então, um exército regular revolucionário. A quinta etapa é a da conquista do poder numa ofensiva final. É fundamental notar que essas etapas se sucedem muitas vezes sem fronteiras nítidas, pois a fluidez é a principal característica da guerra revolucionária. Muito bem. Dentro dessa sucessão de etapas, é evidente que nós estamos na quarta etapa, que é o estabelecimento de zonas liberadas ou bases de apoio, onde o exército regular não consegue mais entrar. Isso aí nós já temos, evidentemente, essas áreas ocupadas pelo Comando Vermelho, PCC, e agora no Rio Grande, conforme eu mencionei no meu último artigo do Jornal do Brasil, a formação, vamos dizer, de uma zona liberada, entre aspas, ali na parte norte do Rio Grande do Sul, pelo MST. Agora, precisa ver que a situação fica diferente quando você está tentando derrubar um governo ou quando você está num processo revolucionário, vamos dizer, auxiliado, vamos dizer, por um governo revolucionário democraticamente eleito, que é precisamente o caso de agora, foi também o caso de 1964, com o João Goulart. Aí, quando se fala em derrubar o governo, é evidente que o sentido não é diferente do que seria se você tivesse um governo não revolucionário, um governo inimigo, não é isso? No caso, trata-se não de derrubar o governo federal, mas de derrubar a ordem constituída com a ajuda do governo federal, que é precisamente o que o João Goulart tentou fazer em 63, 64, e agora nós estamos vendo novamente. A coisa fica um pouco camuflada, porque o processo em 1900, naquela época, nos anos 60 e hoje, é totalmente diferente. Quer dizer, nesse ínterim, a esquerda internacional aprendeu muita coisa. Entre outras coisas que ela aprendeu é que se você quer realmente chegar ao poder, você não pode começar por destruir a economia capitalista antes. Ao contrário, você tem que tomar o poder assentado na economia capitalista. Isso Lenin já sabia. Quando você vê, por exemplo, o Hugo Chávez, né, destruindo a economia capitalista, ele está fazendo uma grande burrada, está se precipitando. Quem está seguindo a receita certinha é o Brasil. Quer dizer, você mantém a economia capitalista intacta e você vai derrubando as instituições, a ordem pública, as leis, etc, etc. Mas deixa a economia é a última coisa que você mexe. De acordo com Karl Marx e Lenin, a destruição da economia capitalista é um processo lento que deve ser prosseguido ao longo de muitas gerações, sobretudo através, vamos dizer, de dois mecanismos indiretos, que seria a taxação, quer dizer, você estrangular a burguesia com impostos, e a inflação, que corrói, então, vamos dizer, o poder econômico. Então, nunca se trata de você tomar o poder, chegar no governo e dizer, acabou o capitalismo, virou tudo propriedade do Estado. Isso aí no Brasil é curioso, como as pessoas não veem um governo fazendo isso, elas dizem não existe comunismo nenhum, porque elas imaginam que o comunismo é isso, e imaginam porque são ignorantes, evidentemente nunca leram uma linha de Marx nem de Lenin, não tem a menor ideia do que se fala, então julga por estereótipo de almanaque. Então, como não veem essa derrubada imediata do capitalismo, não acreditam que se trata de comunismo. Mas o comunismo mesmo exige exatamente o contrário, exige a criação de um sistema de poder comunista, onde toda possibilidade de oposição é eliminada, ou eliminada à força, ou eliminada mediante ardis, como o PT vem fazendo há mais de 10 anos. E depois, enquanto isso, o processo capitalista continua funcionando, e depois é que você vai mexer na economia. A economia é a última coisa. Quer dizer, a economia capitalista, ela move o motor da revolução. Ela é a gasolina que move o motor da revolução. Se você estrangula o capitalismo, não tem mais revolução, não tem coisa nenhuma. Tem só uma crise e fica todo mundo descontente, vira uma anarquia geral e os comunistas acabam tendo que voltar para casa. Que foi mais ou menos o que fez aí o João Goulart. Esse pessoal do PT está sendo muito esperto, não é que está sendo muito esperto, está simplesmente seguindo a receita comunista à risca.
eles deixam a economia capitalista intacta, com a vantagem, que é, aliás, explorada também pelo próprio Lenin, de tranquilizar o investidor estrangeiro, né, na época da famosa NEP, Nova Política Econômica do Lenin. Os embaixadores de Lenin na Europa tratavam de amansar os investidores, dizendo que o novo governo russo não era comunista de maneira nenhuma, que eles tinham usado apenas o pretexto comunista para tomar o poder, mas que na verdade eram pessoas sensatas que iam continuar administrando o capitalismo de maneira racional. O que de fato eles estavam fazendo. Porque o que define o regime comunista não é a mudança econômica em primeiro lugar. O que define o regime comunista é a centralização do poder por meios diretos ou indiretos. Quer dizer, a instalação de uma ditadura primeiro informal e depois formal. E só quando essa ditadura está com todo o poder na mão é que daí começa a se mexer na economia. Agora, como o brasileiro só pensa em dinheiro, ele imagina o comunismo, vamos dizer, só pela estatização dos meios de produção. Imaginando que isso vem em primeiro lugar, quando na verdade vem em último. Espero que isso tenha respondido aí. Agora, quanto às etapas, sem dúvida estamos na quarta, quer dizer, estamos num ponto avançadíssimo da estratégia revolucionária. Muito bem. Vamos ver um outro aqui. O que se contrapõe a isso é mentalidade conservadora. O que é mentalidade conservadora? Mentalidade conservadora é você acreditar que ninguém tem o direito, nenhum indivíduo ou grupo tem o direito de reformar a sociedade inteira à sua imagem e semelhança. Tá certo? É preciso sempre respeitar, vamos dizer, a variedade das iniciativas e a ação do tempo. Tempo não é 10 anos ou 40 anos, tempo são séculos. Você vê que os países, quais são os países que têm mais ordem, democracia, lei e justiça? São os que têm as leis mais antigas, Estados Unidos e Inglaterra, porra. Entendeu? E quando é que as pessoas vão aprender? Né? Que a lei não pode ser inventada, ela tem que ir gradativamente, tá entendendo? De pouquinho a pouquinho. Entendeu? Quando os camaradas fizeram a Constituição Americana, eles consolidaram ali já 200 anos de experiência, quer dizer, juntaram pensamento por 200 anos não, muito antes, pensamento político que já vem desde Aristóteles e Platão, e eles foram com muita prudência, muita sabedoria, reunindo aquelas coisas. Eles não inventaram nada, que nem a Revolução Francesa, não inventaram uma sociedade da cabeça deles, realmente não foi assim, tá certo? E na Inglaterra, o processo legislativo é mais complexo ainda, tá certo? Aquilo depende do costume e aos poucos está se consolidando. Ou seja, ser um conservador é respeitar a ação do costume, a ação espontânea da sociedade, tá certo? É recusar a autoridade aos que querem mandar na sociedade inteira. Ninguém pode mandar na sociedade inteira e ninguém pode reformar a humanidade, muito menos a natureza humana, tá certo? Então, enquanto as pessoas não entenderem que o que está em jogo é isto, é a mentalidade revolucionária contra a mentalidade conservadora, todas as estratégias vão falhar. Não adianta você combater PT, não adianta nem mesmo você combater a esquerda. Os recentes episódios de fraude científica começaram a se multiplicar de maneira cada vez mais assombrosa. E o estranho é que eles não tivessem aparecido antes, porque eles já estão dados na própria proposta científica inicial. Eu vou dizer estudos, os primeiros que raciocinaram sobre o método científico. Você vê que aquilo ali já vem, vamos dizer, com tanta encrenca dentro, com tantos pressupostos mal explicados, com tantas imposições arbitrárias, que era inevitável que um bom coeficiente de falsificação estivesse presente ali desde o início. E estava mesmo. Quando vocês veem que a própria imagem da ciência, quer dizer, do empirismo matematizável, como uma atividade puramente racional, inteiramente idônea, tá certo? Imune a preferências subjetivas e compartilhada por toda uma comunidade. Quando se formou isso aí, já se formou na base da fraude. Já se formou na base da ocultação, porque esta imagem foi feita sobretudo em cima da pessoa de Newton, Isaac Newton. E foi feita mediante a ocultação proposital de quase toda a carreira intelectual de Newton. Então isso quer dizer que aqueles que produziram, o pessoal da Royal Society que produziu esta imagem, sabia que estava mentindo. E criando com isto a ideia, vamos dizer, de um sacerdócio, de um clero infinitamente idôneo, objetivo e capaz
dar uma explicação racional para todos os fenômenos do mundo. Mas é claro que isto é fraude. E me espanto que pessoas razoáveis tenham podido acreditar nisso num único minuto que seja. Porque, por mais idônea que seja esta atividade, ela não tem a conexão com o mundo real. E essa conexão com o mundo real vai ter que ser feita por outros métodos que não são os dela. Portanto, não for que toda a ciência seja absolutamente idônea, as conclusões gerais que as pessoas vão tirar dela não são científicas. As conclusões que os próprios cientistas vão tirar não são científicas e vão ter que ser validadas por outros métodos que não estão ao alcance da fiscalização científica. Então, no mínimo, eles estão exercendo uma autoridade integral em nome de uma autoridade muito parcial que eles têm para um campo especificamente limitado. A fraude já estava na formulação inicial. A ideia de você separar um determinado método, rejeitar todas as outras modalidades de conhecimento em nome disso, isso já era fraude no início. Então, que isso acabasse proliferando uma fraude geral, isso já era uma coisa mais ou menos inevitável. E eu achei quase um milagre que isso não acontecesse antes. As fraudes sempre acompanharam a história científica. E, curiosamente, a história da ciência não inclui essas fraudes. Inclui somente os sucessos da ciência. Eu vou ler aqui uma das observações que eu tomei. O Chandon já foi um físico e filósofo francês. O cara tinha 3 funções. Era físico, era filósofo e era um apologeta cristão. Então diz ele, como a física é essencialmente ciência do mundo sensível e ciência dos fatos, e como ela repousa inteira sobre a observação e a experiência, como ela não estuda senão os fenômenos sensíveis e observáveis, as pessoas são geralmente levadas a crer que o objeto que ela busca e que ela consegue conhecer intelectualmente é o mundo sensível. São os corpos, os fatos, os fenômenos sensíveis. Um pouco de atenção refletida logo mostra que não é nada disso. Que a física, como toda a ciência humana, conhece não um objeto real e sensível, mas um objeto inteligível que não tem realidade senão no espírito que conhece. Um objeto que não pertence ao mundo sensível, mas ao mundo das abstrações. Um objeto que não é um ser individual, como todas as coisas sensíveis e reais, mas uma essência universal. O geômetra nos falará de linhas absolutamente retas, de planos perfeitos, de curvas sem erros, o físico de corpos absolutamente rígidos ou absolutamente elásticos, ou ainda de gases perfeitos. O químico nos falará de corpos perfeitamente puros, etc., afirma a doutora Hélène Metzger, no livro Le Concept Scientifique. Outra citação é a abstração que fornece as noções de número, de linha, de superfície, de ângulo, de massa, de força e de pressão. Escreve Pierre Duhem em La Théorie Physique. E continua Dojá. Massa, força, pressão, sólido indeformável, gás perfeito, corpo puro do químico. Outros tantos objetos inteligíveis não são nem coisas nem fatos sensíveis. O físico está sempre à busca de uma noção abstrata. Eu digo muito bem, ele tem toda a razão. Mas se fosse só esse o problema, não seria um grande problema. Porque todo conhecimento humano é obtido através da abstração. O problema é a separação entre os 2 tipos de abstração. Uma é a abstração, repito, a abstração que capta a forma inteligível de um ente concreto e o nomeia segundo a sua espécie. Espécie da qual ele, na sua diferenciação individual, não é senão uma manifestação possível, inteiramente compatível com a essência geral da espécie. Portanto, aí você tem uma subida do nível de abstração sem separação do mundo concreto. Mas quando nós tomamos uma qualidade que não existe em si mesma, e além de separarmos a qualidade, só estudamos sobre os aspectos dela que são matematizáveis. E mesmo assim, não todos os aspectos são matematizáveis, mas só aquele que o cientista está querendo observar em particular, aí você fugiu completamente do mundo concreto. E o que você vai obter no fim, vamos dizer, é um esquema de limites que descreve, vamos dizer, o comportamento de certas propriedades consideradas sob determinados ângulos. E a soma desses ângulos jamais não vai recompor nenhum universo e muito menos um objeto concreto qualquer que seja. Porque no objeto concreto, a primeira coisa que o primeiro tipo de abstração nos dá é uma diferença que tem que ser pressuposta em todo conhecimento científico e que nenhum conhecimento científico pode justificar, que é a diferença entre essência e existência. Quando nós chamamos um gato de gato, nós estamos entendendo o que é a essência gato. Mas nós estamos captando essa essência onde? Na existência, no gato efetivamente existente. Note bem, isto é uma coisa que só o ser humano pode fazer. Os animais não podem. O ser humano pode captar o universal no individual concreto. Ora, captar o universal em si mesmo, qualquer computador faz. Você coloca lá o conceito universal e tira um monte de deduções.
nenhum computador pode distinguir entre o conceito geral de uma espécie e a existência ou não do ente que a manifesta. Isso somente o ser humano pode fazer. E isto de fato é a capacidade intelectual mais alta. As outras capacidades todas são idealmente mecanizáveis. E o ideal mesmo da ciência é reduzir-se inteiramente a observações mecanizáveis sem participação humana. Quanto mais observações e mensurações possam ser feitas por máquinas, sem a participação direta humana, sem interferência direta humana, tanto mais o praticante da ciência respectiva diz que ela está evoluída. E essas observações e medições, por mais exatas que elas sejam, elas estão a léguas de distância da distinção fundamental que é de essência e existência. Então isso quer dizer que somente a razão capaz racional de um ser humano concreto, existente, de carne e osso, vivo, pode operar esta junção e validar o conhecimento científico em face do mundo real. E isso é precisamente a ocupação da filosofia. Validação que implica também a consciência das limitações recíprocas. Quer dizer, sob que aspectos e em que circunstâncias tal ou qual conhecimento científico é válido para a situação concreta e quando não é. Não há meio científico de operar essa diferenciação. Isso, para cada caso é um caso, somente a razão do indivíduo concreto vivente pode operar isso. Ora, formar a pessoa para exercer esta função é completamente diferente de formá-la para exercer uma ciência. Para exercer uma ciência, eu digo, olha, existe uma outra diferença aí importante. Um cientista não precisa acreditar no que a ciência dele está dizendo. Ele pode até encarar tudo aquilo como um jogo que não fará a mais mínima diferença na prática. E ele não pode acreditar precisamente porque acreditar é dizer que alguma coisa é real, é verdadeira. Uai, a ciência não tem nada a ver com o real e o verdadeiro, tem apenas a ver com o exato. Então isso quer dizer que aquelas conclusões científicas, a veracidade delas está na sua exatidão e na sua coincidência com certas observações muito particulares e muito limitadas, operadas não só em cima de qualidades separadas, mas de aspectos dessas qualidades. Então você vê que, em última análise, se trata de uma certeza de ordem meramente formal, cujo vínculo com a realidade é muito remoto e que, portanto, não pode implicar uma crença, ou seja, uma crença de que as coisas são realmente assim. O cientista diz, olha, observado sob este aspecto, sob este ângulo, com este critério, né, com estas limitações, etc., tal coisa parece verdadeira. Isso é o máximo que a ciência pode dizer. Então, quer dizer, o tipo de responsabilidade intelectual que se exige de um cientista é ao contrário do que se exige de nós, dos filósofos. Ele tem que ser apenas idôneo nas suas observações e cálculos. Ele não precisa saber qual é o nível de veracidade daquilo que ele está dizendo. Portanto, não precisa saber qual é o nível de credibilidade. E todo o critério de credibilidade científica só vem do quê? Do consenso de uma classe. Então, o cientista que diz que aquilo que ele está dizendo é verdadeiro, não quer dizer que ele acredite naquilo, que aquilo é real. Quer dizer que o consenso da comunidade científica aprovou os métodos e critérios que ele usou para aquilo. É só isso que ele está dizendo. Então isso quer dizer que, em geral, os conhecimentos científicos jamais são suficientes para fundamentar uma decisão humana. Porque as decisões humanas são tomadas no campo da realidade e não no campo do hipotético. Implica uma responsabilidade efetiva no campo histórico, social, cultural, moral, etc, etc, etc. Então, como nós podemos fazer a conversão dos conhecimentos científicos em afirmações válidas que sustentem e justifiquem decisões? Você vai dizer, será a preferência individual? Não, mas em última análise tudo vai depender da preferência individual. Então aí é que a ciência não fará sentido algum. Então, é preciso então haver um critério de racionalidade para esta conversão. Só que esse critério de racionalidade, pelo que nós vimos, pelo que a experiência dos séculos nos assegura, nunca é definitivo e estável. Ele é sempre parcial, ele é sempre limitado. Né? E preparar as pessoas para exercer esta função é prepará-las para exercer a função mais alta que o ser humano pode exercer. É prepará-las para a responsabilidade intelectual integral. E foi em vista disso que eu comecei a trabalhar muitos anos atrás nessa articulação da ideia de certeza científica hipotética com a responsabilidade intelectual e moral real do indivíduo concreto. Este aqui é o grande problema.
Se você observar ao longo do século XX, porque onde houve um aporte imenso das ciências e da tecnologia à produção de acontecimentos históricos, alguns de natureza auspiciosa, outros de natureza trágica, e você for ver os dramas morais em que os cientistas se envolveram, em geral, as discussões a respeito disso foram de um amadorismo terrível. Quer dizer que o foco mesmo do problema, que é a articulação de uma certeza hipotética com a decisão real no campo da responsabilidade humana, é um problema terrificante. Em geral, as pessoas apelam, vamos dizer, a critérios morais que foram obtidos por outros meios completamente diferentes. Por exemplo, a moral religiosa. Mas a moral religiosa, quando foi concebida, não havia esse problema. Quando Moisés baixou do Monte Sinai com os 10 mandamentos, não existia esse problema. Ou pelo menos não existia nas dimensões que ele existe hoje. Então, mesmo que eu acredite nos 10 mandamentos, eles não vão me dar a resposta automática disso. Ou seja, eu vou precisar desenvolver uma técnica para isso. E foi tentando resolver este problema que eu concebi o negócio que eu chamo método da confissão, onde o conjunto dos conhecimentos é filtrado para você obter aquele pequeno núcleo pelo qual você pode responder integralmente, aceitando, vamos dizer, toda a responsabilidade cognitiva e moral pertinente. Tá certo? E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.